nome é Igor Marques. Vamos aqui estar repassando mais uma vez sobre esse projeto novo, né, de estudos, onde construímos aqui uma pipeline para fazer o consumo de dados da plataforma X, antigo Twitter, e até chegar na camada implementação da camada medalhão, né, baseado assim no Databricks. Então vamos repassar aqui. Eu faço o consumo através da plataforma da API do Twitter, né? API para desenvolvedores. Eu utilizei um tema esportivo com relação ao Brasileirão para ficar um tema fácil de assimilar, né? E entender o contexto do que vai ser entregue. Toda a estrutura de código é construído baseado em arquivos notebooks, ok? Eu utilizo o Spark para fazer o processamento e a entrega desses dados no Mongo em seguida. Então eu faço a requisição na API, utilizo o Spark para criar um data frame, e esse data frame aqui eu salvo ele no Mongo no formato original, então ele sobe como arquivo JSON para cá. Do Mongo eu não faço nenhum tratamento nele, então a partir daqui eu faço somente a validação de quantidade de registros e os últimos IDs, né, inseridos, porque eu faço a requisição periódica. Daqui eu utilizo um data lake para fazer o armazenamento desse e de outros registros também. Então eu utilizo o Mini.io como meu data lake. Ele está rodando em um Docker aqui específico na minha máquina mesmo. Minha ideia que eu estou utilizando aqui é o VS Code, onde eu faço a integração também com a Databricks, tanto o VS Code com Databricks como a própria plataforma Databricks, e o versionamento de código no GitHub. Então aqui eu trabalho com versionamento específico de desenvolvimento e eu tenho a minha branch específica Databricks também para poder versionar o código. Uma vez o arquivo salvo no formato original no meu lake, então como o Databricks que eu utilizo aqui é a versão free, né, para poder ambiente de estudos, então não consigo conectar em uma nuvem para fazer o insert direto, né, assim que cai um dado novo no lake. Então nesse momento aqui estou fazendo manualmente, então eu extraio, faço o download desse JSON de lá do Mini.io, eu crio um volume aqui dentro do meu Unity Catalog, né, específico para o catálogo Twitter, né, que eu chamei assim ele. Então crio o volume, adiciono o primeiro arquivo. Assim que eu adiciono o arquivo, eu faço a minha primeira consulta e crio a minha tabela. E vai ser bem interessante quando chegar nesse tema, porque vamos criar uma stream table, que ela vai servir para um insert incremental, sem precisar fazer toda aquela estrutura de código de upsert. Então aqui eu crio uma stream table na camada bronze e automaticamente eu passo a ter uma tabela delta. Então, tendo a minha tabela delta aqui, eu já passo a trabalhar com o início da minha implementação da arquitetura medalhão, onde eu vou ter a minha camada bronze. Depois dela eu faço o consumo dessa tabela com algum tratamento, para mim poder ter a tabela na camada silver. Nesse momento no projeto não foi desenvolvido ainda a camada gold, ok? Então vou estar repassando com vocês aqui o passo a passo, mas o fluxo em si é esse sentido aqui. Fazemos o consumo inicialmente na plataforma X, desenvolvimento é feito com código Python aqui em um arquivo notebook, processo com Spark, salvo o arquivo bruto no Mongo, para poder ter também a utilização em outras estruturas. Eu salvo esse arquivo também no meu Data Lake, onde nesse momento eu estou utilizando somente o arquivo JSON que eu extraio de lá, mas o próximo passo vai ser também ele em arquivo Parquet, em formato Parquet, para um outro projeto que vai estar vindo ainda, utilizando o IDE aqui, o VS Code com integração Databricks e GitHub para versionamento. E o final nosso aqui vai ser ter uma tabela bronze e uma tabela silver nesse momento, para visualização básica desse fluxo. Então, repassando aqui, o código nosso ele está versionado, ok, onde já temos aqui algumas partes sendo escritas do projeto para definição dele. A plataforma X aqui para desenvolvedores, né, no caso onde eu faço a requisição, nós temos um limite de requisições aqui para poder estar fazendo. O MongoDB, onde eu estou utilizando um cluster aqui no Atlas, nesse momento eu tenho 20 registros, né, adicionados aqui.
Mini.io, onde, como eu falei, eu tenho o meu bucket aqui, Twitter. Aí aqui eu defini a extensão dos arquivos, né, a granularidade, então como bronze, Brasileirão 2025, que seria o ano, onde eu extraio da coluna de criação dele, o mês também. Aqui nesse caso JSON, porque é a estrutura referente a arquivos JSON e onde eu tenho meus dois primeiros arquivos. E a Databricks, onde vamos chegar em seguida depois de visualizar a estrutura aqui no VS Code, ok? Então partindo para cá, eu tenho aqui no meu SRC, eu tenho dois arquivos Jupyter Notebook, onde um deles eu faço a extração, né, a requisição na plataforma X, e daqui eu salvo esse arquivo, essa requisição diretamente lá no Mongo, e eu tenho o meu segundo arquivo onde eu faço a minha requisição no Mongo e direciono os mesmos arquivos no formato original para o Mini.io. Todas as variáveis estão parametrizadas, então nenhum dado sensível fica exposto aqui. Isso é importante, né? Como trabalhamos aqui com 3 plataformas nesse caso, está bem estruturado. Então vamos lá. Primeira parte aqui, vamos fazer a requisição na plataforma X, processar com o Spark e salvar ele no Mongo. Então aqui vamos executar a primeira célula, vamos iniciar uma sessão do Spark, a sessão básica mesmo, sem nenhuma parametrização ou configuração extra, né? Nesse momento aqui não é necessário. Nossa conexão com o Mongo, com o Twitter, o X, né, no caso. Iniciar a nossa sessão aqui de cliente com o Mongo para poder fazer os tratamentos. Aqui onde eu tenho a criação dos índices que já foram feitas, né? Onde eu utilizo o ID e a data de criação. Eu trabalho com a requisição baseada em 10 registros, como eu falei, como temos 100 registros limitados a um mês, então para desenvolvimento eu utilizo 10 a cada execução. Então vamos definir ele aqui. A tag é onde eu faço a leitura dos tweets, então eu utilizei aqui o tema Brasileirão e no idioma português, né? Aqui onde eu faço a busca das postagens, vou estar trazendo ela aqui, a URL padrão, Better Token, as minhas credenciais, me retorna aqui um JSON. Aqui com o Spark, onde nós convertemos ele para um data frame específico e vai salvar ele no Mongo. Pronto, ele identificou qual foi o último ID que eu tenho aqui no Mongo para ele não sobrescrever e não adicionar dados duplicados também. Então aqui eu visualizo os dados que serão inseridos, né, os próximos 10 registros. Criação deles aqui dia 28 de outubro, a partir das 11 horas e alguns minutos. Então aqui temos o histórico de edição, o ID, em colunas aqui, Public Metrics e os textos, ok? E aqui eu encerro a minha sessão Spark. Beleza, então nesse primeiro passo, se eu vier aqui onde eu tinha 20 registros, vamos atualizar aqui. Pronto, agora eu tenho aqui 30 registros, foram adicionados esses últimos 10 agora, ok? Total de documentos aqui eu tenho 30, bacana. Então vamos retornar para cá. Aqui é onde eu vou fazer agora a extração desses últimos 10 registros do Mongo e vou estar inserindo eles no Mini.io. Então eu não vou gerar um novo arquivo JSON com os 30 registros, eu vou estar gerando um novo arquivo com a identificação final referente ao novo arquivo. Então nesse momento nós temos 2 arquivos JSON lá no Mini.io, vamos gerar o terceiro agora. Então aqui eu faço os imports, carregar minhas variáveis referente ao Mongo,
carregar as variáveis aqui referente ao Mini.io, minha conexão com o Mongo novamente, conexão ok. Ele vai fazer a leitura dos cursores aqui. Eu retirei o head para não precisar mostrar, mas seria só para depurar mesmo ele. Então aqui eu tenho 30 registros atuais lá no Mongo, como for verificado. Aqui eu extraio o ano e o mês para poder fazer aquela segmentação, né, pelos meus arquivos. Aonde vai ser salvo ele no Mini.io. Então, como eu falei, vai ser o bucket Twitter. No caminho bronze, Brasileirão, o ano que já foi extraído da coluna Created at, e o número do mês onde vai ser extraído também dela, em JSON, tweets.json. Ok, aqui eu vou estar fazendo a listagem deles, e aqui é onde eu vou estar salvando eles agora no Mini.io. Então aqui eu faço a extração dos dados e ele vai gerar uma segmentação com uma numeração seguida por zeros e mais um número no final. Vamos ver aqui. Bacana. Então foi gerado um novo arquivo aqui. Tweet 02. Nós tínhamos somente o tweets e o tweet 01. Agora temos aqui o 02. Então vamos voltar lá no Mini.io agora. Já que eu tenho bronze, Brasileirão 2025, mês 10, JSON, e agora eu tenho esse último arquivo aqui, que foi salvo, né, no caso. Então, como eu falei, como eu não consigo conectar o meu Databricks na versão free com o meu Data Lake aqui, então eu extraio ele para fazer, mas simulando seria a mesma funcionalidade. Então aqui eu vou fazer o download desse arquivo. Bacana, eu já tenho o tweet 2. Voltando aqui, então no meu Databricks aqui eu já tenho o meu catálogo. Então aqui eu já criei o meu catálogo Twitter. Eu tenho aqui a minha camada bronze, onde eu tenho uma tabela que já foi criada, e eu tenho um volume. Nesse volume aqui, Twitter Brasileirão, então aqui nós temos tweet 1, né, no caso o 0 e o 1. Então vamos adicionar o próximo agora. Então vou fazer aqui o upload para o volume, tweet 2, e vamos carregar ele. Pronto. Então agora eu adicionei mais um arquivo ao meu volume. Bacana. Então agora vamos voltar aqui em Workspace. Como eu falei, esse código, como ele está versionado, então eu já tenho uma pipeline criada dentro dessa branch aqui. Então vem para cá, um Git folder, né, que foi criado. Então, como vocês podem ver, essa estrutura aqui de pastas, .vs Code, Databricks, SRC e testes, é a mesma estrutura que eu tenho aqui, também no meu VS Code. Então eles estão sincronizados. Se eu vier aqui então em Databricks, ETL Brasileirão, ETL V1, eu vou ter esses dois arquivos. Vamos abrir um dele aqui, ele vai abrir a minha estrutura das pipelines. Então eu tenho eles dois aqui, deixa eu minimizar um pouquinho esse trecho e trazer para cá também para facilitar. Então na minha pipeline, o que é que esse código ele faz? Na minha camada bronze, eu crio aqui uma stream table, e utilizando aqui esse parâmetro read files, onde o que acontece? Todo momento que eu adicionar um arquivo novo dentro do volume, como foi o caso que foi feito agora, então ele vai atualizar essa tabela e ele vai adicionar os registros novos. A última execução que teve, então na minha tabela bronze foram inseridos 20 registros, e na minha tabela silver foram adicionados 15 registros. A minha tabela silver, ela é dessa estrutura aqui, onde eu extraio as colunas necessárias, questão de eu só trago quem tem retweets maior do que 1, né? Então esse é o meu fluxo. Eu vou executar aqui a minha pipeline e ele precisa atualizar essa tabela com os registros novos e atualizar essa daqui também. Então se eu executar agora aqui o run pipeline, ele vai inicializar aqui o meu cluster.
Ele está fazendo a leitura aqui de atualização. A inicialização do cluster pode demorar alguns segundos mesmo. Bacana. Ele já atualizou aqui a minha tabela bronze, onde ele só trouxe os 10 novos registros. Então eu permaneço tendo 30 registros aqui no volume. E se eu fizer a contagem na minha tabela bronze, eu tenho 30 registros. Porém, como essa Stream Table ela trabalha somente com a carga dos dados incrementais, então ele me trouxe essa quantidade aqui. Com relação aos tweets, então, antes eu tinha 15 registros lá e agora eu tenho 21 novos registros. Então foi a atualização que aconteceu. Deixa eu trazer para cá agora para vocês verem. Se eu vier aqui em SQL para visualizar as consultas, então aqui na minha tabela bronze, deixa eu fazer a consulta simples nela aqui. Bacana. Então temos 30 registros aqui, como eu havia falado, ok? Então eu tenho essa estrutura aqui, meu coluna de ID, aqui estão os dados brutos, digamos assim, não houveram tratamentos, né? Somente a definição do esquema, onde eu utilizei aqui para padronizar de acordo como o Databricks sugere, trabalhar com struct, né? Referente aos dados JSON. E aqui na minha camada Silver, aqui eu tenho 21 registros agora, né, conforme nós identificamos lá. E aqui eu tenho a minha coluna que foi definida created at, onde aqui eu defini ela como timestamp, né? Aqui eu estou ordenando somente os maiores retweets, eu só estou trazendo para cá na consulta quem tem retweet. Quem só tiver uma postagem não aparece para ela, né? E coincidentemente Corinthians aqui no topo das postagens, dos comentários. Então é isso, o que eu queria estar passando para vocês hoje é isso. Nesse momento eu parei na camada Silver. Próxima sequência do projeto vai estar implementando novos passos aqui ainda na camada Silver, depois camada Gold e Dashboard. Isso tudo utilizando aqui agora o Databricks mesmo, tá ok? Então, obrigado para quem pôde visualizar e obrigado a todos mais uma vez.